Virando a página, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é o ministro mais conhecido e bem avaliado do governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada hoje, 93% dos brasileiros conhecem o ex-juiz federal e 53% avaliam sua gestão como boa ou ótima. Os dados apontam ainda que 23% consideram a atuação de Moro regular, 21% ruim ou péssima e 3% não souberam opinar. Já com Bolsonaro, 32% avaliam o governo como regular e 36% como ruim ou péssimo. Antes ou atrás de Moro, o ministro mais conhecido pelos brasileiros é o da Economia, Paulo Guedes. No entanto, ele não é o segundo mais bem avaliado. Com 39% de aprovação, ele perde a posição para a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que aparece com 43% de avaliação como ótima ou boa. E aí, Denise? Olha, eu acho que já tem uma percepção da sociedade em relação ao que gosta de ver e de ouvir. O ministro Sérgio Moro, desde que era juiz, ele já conseguiu essa popularidade muito grande. Ele teve o apoio de toda a população por liderar as condenações da Lava Jato, pelo menos em primeira instância, então ele teve um papel decisivo. A gente sabe que a Lava Jato avançou muito por causa dele e ele ficou com essa imagem, tanto que passou a integrar o governo do presidente Bolsonaro, exatamente por isso que seria uma bandeira, uma comprovação do compromisso do governo com o combate à corrupção. Agora, eu acho curioso, por exemplo, Damares estar à frente de Paulo Guedes, já que a economia, a melhora da economia já vem tendo influência nessa questão da popularidade. Nós tivemos uma pesquisa divulgada no final de semana que mostra, não é nada excepcional, os mais pobres estão mais insatisfeitos com relação ao andamento da economia, mas já há uma percepção dessa melhora. E nós temos índices de confiança que comprovam isso, independentemente da pesquisa. Mas aí está a polêmica da Damares, não é, que de concreto eu acho que ela não tem nada a entregar do ministério dela, de ações que efetivamente possam demonstrar uma representatividade aí na defesa das mulheres. Ela se pega em assuntos pequenos, muito ideológicos, com um caráter muito religioso, enfim, e o peso que Paulo Guedes e a equipe dele vem tendo na reestruturação da economia, na apresentação de reformas, toda a responsabilidade no encaminhamento da recuperação econômica. Então me parece curioso. Em relação a Sérgio Moro, eu não vejo nenhuma surpresa. Agora, colocar a Damares na frente, eu vejo com muita surpresa, sim. Você, Josias? Essa pesquisa do Datafolha, ela expôs alguns paradoxos, né? Na percepção dos brasileiros, o governo do Jair Bolsonaro piorou no quesito combate à corrupção, mas o Sérgio Moro continua sendo o ministro mais bem avaliado do governo. O brasileiro, por outro lado, enxerga avanços na gestão da economia, mas o Paulo Guedes ocupa aí apenas a terceira colocação no ranking de avaliação dos ministros. Ele é superado pela Damares Alves, que está na segunda colocação. Na comparação com a pesquisa que foi feita em agosto, caiu 5 pontos, de 34% para 29%, o índice de aprovação da forma como o governo lida com a corrupção. Mas a gestão do Sérgio Moro é aprovada por 53% dos brasileiros. A meu juízo, isso ocorre porque a sujeira que existe ao redor, desde o rolo com o primogênito Flávio Bolsonaro até o laranjal do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, essa sujeira não grudou na imagem do Moro, que construiu uma imagem de combate à corrupção muito sólida como o juiz da Lava Jato. No movimento inverso, subiu 5 pontos, de 20% para 25%, a taxa de aprovação do modo como o governo gerencia a economia. A despeito disso, a aprovação do Paulo Guedes, de 39%, é inferior à da Damares Alves, que é aprovada por 43% dos brasileiros. Quer dizer, é preciso levar em conta um detalhe, porque o índice da Damares é anabolizado pela religião, porque a pesquisa mostra que o grosso da popularidade da ministra vem dos evangélicos pentecostais, que apreciam muito a gestão dela. De resto, eu acho que é preciso considerar 30% de aprovação para um ministro da Economia, associado a cortes e arroxos. Isso não chega a ser uma má avaliação, ao contrário. Atribuiu-se a um aroma de crescimento, porque o crescimento é muito tímido, mas o simples aroma de crescimento, que começou a exalar do PIB, já foi suficiente para estancar a sangria na aprovação do Bolsonaro. Ele parou de cair e ainda subiu ali residualmente 1 ponto, foi de
29% para 30% a taxa de aprovação do presidente. Se essa pesquisa serve para alguma coisa, é para mostrar ao Bolsonaro que ele deveria administrar melhor a língua dele, colocar as encrencas em pratos limpos e se concentrar no que interessa, é a economia. O futuro eleitoral do presidente e o do país também depende, sobretudo, do desempenho da economia. Não é muito constrangedor que o presidente esteja, em termos de avaliação, abaixo do Sérgio Moro e do Paulo Guedes. Mas Bolsonaro, como subdamares, aí sim, é constrangedor. Acho que o presidente precisaria pensar em melhorar o seu desempenho. E essa melhoria da imagem do presidente, ela passa pela recuperação da economia. É nisso que o presidente precisa se concentrar. Constantino. Olha, eu não vi com muita surpresa essa pesquisa e acho que ela é talvez uma forma de apresentar para os liberais da Faria Lima o povo brasileiro. Né? Em primeiro lugar, e mais importante de tudo, na minha opinião, o Sérgio Moro é o grande carro-chefe de popularidade do governo, o que quer dizer o seguinte: o lavajatismo é mais forte do que o bolsonarismo. Eu venho repetindo isso aqui há meses já agora, porque a gente sabe que o presidente tem uma situação delicada lá envolvendo o filho dele, a família, Fabrício Queiroz, e se ele arrefecer, esmorecer no combate à corrupção e na bandeira ética, ele vai ser atropelado pelo lavajatismo, que foi muito importante para a sua vitória eleitoral. Ou seja, Sérgio Moro é mais importante do que o próprio Jair Bolsonaro, porque o povo tem como um dos principais pilares o combate à corrupção, e ele não vai transigir com isso. Em relação ao ministro Paulo Guedes, veja, um ministro da economia muito pop, eu acho que acende até uma luz amarela de que está fazendo alguma coisa errada. O ministro da economia tem que ser aquele cara que diz não para um monte de demandas populistas. Ele segura o cofre, ele não solta as verbas, ele aprova reformas ou manda reformas que reduzem privilégios de grupos organizados de interesse e que têm um benefício disperso na sociedade ou então ao longo do tempo. Então é apenas natural, na minha opinião, que um ministro da economia sério, liberal, que está fazendo aquilo que precisa ser feito, não vai realmente cair nas graças da população, não vai ter sambinha feito para ele, marchinha de carnaval, porque isso aí fica reservado justamente àqueles que estão alimentando de alguma forma o populismo, com a visão de curtíssimo prazo das cigarras e não das formigas. Quanto à ministra Damares, eu acho realmente que isso pode surpreender exatamente o pessoal mais progressista, que vive numa certa bolha cosmopolita e olha para a religião, para o cristianismo com um certo desprezo ou desdém. Veja, a população brasileira é uma população religiosa. Os evangélicos representam aí 1/3, mais ou menos, do total, fora os católicos e tudo mais. Então, é apenas natural que uma ministra que tem comprado a briga com essa pauta progressista que, sem sombra de dúvidas, extrapolou para o lado de lá, para o lado da esquerda, né? Que vem com ideologia de gênero nas escolas, que vem com um discurso disfarçado de científico e secular, e no fundo é ideologia pura, contra valores tradicionais, contra a família, contra até mesmo o bom senso e as tradições. Eu acho apenas natural que uma ministra que compra essa briga caia nas graças do povo. Aí sim, eu entendo que o povo esteja aplaudindo uma reação religiosa que seja, religiosa, a uma outra religião, a uma religião muito mais radical em certos aspectos e disfarçada de moralismo secular, essa coisa aí de não, é científico, e não é científico coisa alguma. Aliás, o que há de ciência em ideologia de gênero? Negar a biologia, negar que menino é menino e menina é menina, como disse a ministra, isso é negar a ciência, isso é pura ideologia. E isso vem dilacerando as famílias e os valores tradicionais. Então, eu acho apenas natural que uma ministra que compre essa briga caia nas graças do povo. E é fundamental que sirva de alerta para muitos liberais, entre aspas, que acham que tudo se resume à economia. Isso é uma visão muito estreita, economicista, típica de Faria Lima, que não corresponde à realidade da população brasileira.
Denise. Agora, Rodrigo, eu estava pensando nessa questão do Paulo Guedes, porque a gente teve uma desorganização total da economia nas várias áreas, a gente ainda está convivendo com todos os erros, resultados de uma política totalmente errada, equivocada. E Paulo Guedes começa a reorganizar. E a gente já tinha, por exemplo, uma percepção da sociedade quanto à necessidade de aprovação da reforma da Previdência, por exemplo. Quando você pegava as pesquisas aí de adesão da população, o percentual era muito alto. Então, se percebeu em determinado momento que ou havia uma reorganização para valer da economia, ou então a gente ia para o buraco mesmo, né, com um desmonte ainda pior. Então, eu imaginava que Paulo Guedes tivesse uma avaliação melhor exatamente por causa disso no momento, não lá atrás, quando a gente estava patinando, inclusive segundo trimestre que a gente teve PIB negativo, mas agora que já há uma certa recuperação, mesmo que seja do emprego na informalidade, não é? E não vamos esquecer, nós tivemos um ministro da Fazenda que virou presidente. Fernando Henrique Cardoso foi exatamente isso, ele conseguiu reorganizar, também foi um momento de muita desorganização, conseguiram vencer a inflação, plano real e tudo mais, e ele virou presidente. Então, a relação com a economia pode ser muito favorável, sim. Oi, Josias. Eu queria lembrar, como a Denise fez, que nós já tivemos um ministro da Economia que tinha um flagelo na ocasião, que era o flagelo da inflação, encaminhou minimamente a resolução desse problema com o Plano Real e virou presidente da República. Então, eu não vejo nenhuma contradição entre um ministro que faça o seu trabalho, ainda que seja um trabalho antipático, mas esse trabalho, se ele começa a produzir resultados, e no caso do Paulo Guedes, o resultado será a recuperação do emprego, o saneamento do Estado, a privatização, livrar o Estado de setores com os quais o Estado não deveria lidar para se concentrar naquilo que é essencial, saúde, educação, coisas que dependem do Estado. Se o ministro encaminha essas soluções, encaminha uma boa reforma administrativa, não vejo nenhuma contradição em que esse ministro se torne um ministro popular e até vire um presidenciável. E quanto à religião em dicotomia com a economia, é evidente que o mundo não se resume à economia, mas se for todo mundo ficar rezando em cultos evangélicos e esquecer da economia, vai morrer todo mundo de fome e o emprego não vai ser reativado. Fala, Constantino. Não, é só porque eu realmente me expressei mal. Eu concordo tanto com a Denise como com o Josias em relação a essa coisa da popularidade da economia. É uma questão de prazo apenas. Quer dizer, o Fernando Henrique colheu depois os frutos da reorganização com o Plano Real e tudo mais. O Paulo Guedes, no primeiro ano de governo, que nem se encerrou ainda, ele está tentando colocar ordem na casa, mandar as reformas, e a gente está começando a ver a inflexão, tanto que a economia vai fechar esse ano com crescimento ali perto de 1%, que é pífio ainda. Para ano que vem já se fala em mais de 2%, ou seja, eu acho que a tendência daqui até o final do primeiro mandato, né, o Paulo Guedes, de fato, ir se tornando um ministro mais popular à medida que a economia melhora. Mas, no momento, ele está justamente fazendo o dirty job, o trabalho sujo. E nessa fase é difícil imaginar que ele vai cair nas graças do povo.